lá, Ju, fala o seu nome e o que você faz. Tá, eu sou Juliana Cavalcante, eu sou psicóloga, hipnoterapeuta e também hoje, né, sou aluna do curso da Cláudia, do método TAV. Legal. Ju, como era a sua vida como terapeuta? Você atendia antes? Atendia. Na verdade, assim, eu venho de uma transição da área organizacional, como você, né? Então, eu tenho bastante identificação nesse sentido. Venho nessa transição, então, quando eu comecei a atender, depois de um tempo formado, eu me senti um pouco desatualizada. Foi onde eu precisava me sentir mais segura, mais confiante. Então, eu busquei algumas atualizações. Foi onde eu encontrei você, né, na internet. E desde o primeiro contato, quando eu te mandei a primeira mensagem, eu já fiquei encantada com todo o seu suporte, de esclarecer todas as minhas dúvidas, de me passar uma segurança de fechar o curso, porque eu não conhecia, eu tinha interesse, tinha curiosidade, mas de fato eu não sabia o quanto aquilo ia me ajudar. Então, depois que eu adquiri, eu fui aluna do Sete Técnicas, e desde esse básico, assim, eu passei a usar as técnicas nos meus atendimentos, os pacientes ficaram encantados em relação a entender a parte do modelo de mundo, o mapa não é território, né? Então, isso passou a fazer muito sentido. E um detalhe, Cláudia, que eu acho que eu nunca te falei, foi que entender, né, a parte se eu sou visual, se eu sou auditiva ou sinestésica, isso hoje é um grande diferencial para os meus atendimentos, porque hoje eu falo realmente a linguagem que o meu paciente realmente ele entende que vai fazer sentido para ele. Então, eu personalizo as minhas sessões de acordo com cada paciente. Se meu paciente é auditivo, eu faço uma sessão tranquila, comunico. Se eu sei que ele é sinestésico, eu faço exercícios, faço atividade. Eles super se identificam e, assim, é algo que fideliza muito. Então, eu tenho pacientes aí que estão um bom tempo comigo. E o mais legal é que eles entendem isso também, eles passam a usar o tempo todo na questão do estudo, do trabalho, melhor comunicação com a família. Quando eu atendo famílias, eu sempre acho super necessário os adolescentes que eu atendo, de fazer essa sessão em grupo, de entender o sistema representacional, e assim é libertador, e eu colho muitos resultados desde dessa primeira aula aí que eu fiz com você, desse primeiro curso básico. Como era a sua vida como terapeuta antes do curso? Quais eram os tipos de problemas que você tinha na tua carreira como terapeuta? Tá. Antes eu me sentia um pouco insegura, porque eu via que os pacientes eles vinham para terapia e, por ser psicóloga, a gente vem muito desse método de que você leva 2 anos para você ressignificar uma questão, e às vezes o paciente ele realmente tem uma urgência. Então, tem muito esse modo tradicional de atuação, e que é os pensamentos hoje de pessoas que vêm para a terapia. E fazer o seu curso, depois que eu aprendi as técnicas, hoje eu utilizo elas nos meus atendimentos para potencializar os resultados. Então, os pacientes, dependendo do que ele traz, eu gero um resultado ali naquele momento, em uma sessão. Então, eles sentem que realmente aquela questão que eles estão sentindo, por exemplo, não vai demorar 6 meses, 1 ano, de fato, para ressignificar uma memória, uma lembrança, né? Então, hoje eu me sinto muito mais segura, muito mais confiante, o paciente também. E isso, consequentemente, a partir dessa transformação, eles passam a divulgar, né? Eu tenho muito paciente hoje por indicação, que é que eu atendo a mãe, o irmão, o tio, o marido, e isso, consequentemente, a agenda, né? Eu tenho uma procura muito maior, consequentemente, a questão financeira também, e eu me sinto muito mais segura até para cobrar o valor que eu cobro hoje, porque eu sei que realmente eu vou gerar uma transformação e aquele paciente vai ter o seu resultado. Isso faz toda a diferença, né? Tá, falando de resultados, quais foram os primeiros resultados que você teve com o método do terapeuta de alto valor? Nossa, foram tantos. Eu tenho, assim, vários resultados. Inclusive, eu falei até que eu queria combinar com você um dia só para contar todas as histórias de todas as transformações dos meus pacientes, mas os resultados em si de pacientes que estão de autoestima baixa, de ter uma lembrança ali, por exemplo, eu tinha uma paciente que essa foi muito interessante, eu apliquei a técnica Reprint nela. Foi uma paciente muito difícil, ela realmente não se permitia sentir, ela era muito ferida pela vida em si, tinha muita dificuldade, então as sessões não andavam, né? Ela meio que desacreditando, e eu tentava acessar, e ela sempre apática, brava nas sessões. E aí teve um dia que eu lembro que eu tinha acabado de estudar a sua aula,
Eu estudei à tarde, eu atendi ela à noite. E aí, ela estava conversando comigo, a gente já estava na quarta, quinta sessão. E aí, ela conversando, ela começou a chorar. Porque ela fez um comentário em relação à mãe dela e ela começou a sentir tudo aquilo. E foi a primeira vez que ela realmente sentiu, né? Ela teve a sensação. Eu falei, não, é agora. Aí eu aproveitei e falei assim, é agora que eu preciso aproveitar essa oportunidade em que ela realmente estava ali sentindo a sensação e apliquei a técnica Reprint nela. Quando eu apliquei, lógico, antes eu perguntei para ela se ela estava preparada, se ela tinha um tempo, porque leva um tempo para fazer a técnica, né? Ela falou que sim, depois que eu apliquei a técnica nela, foi assim, libertador, ela chorou muito, ela ressignificou várias questões, fez toda uma reimpressão em relação ao que ela tinha de vivência com a mãe e tudo mais. Foi uma das experiências mais incríveis que eu vivenciei com as técnicas, principalmente dessa paciente que era muito difícil. Legal. Acho que essa foi, acho que mais marcou, assim. A mais marcante. Tá. Isso. Em relação a valores, quanto você ganhava antes do método e quanto que você passou a ganhar depois de aplicar todas as técnicas e todo o método ensinado na formação TAV? Tá. Eu tinha antes uma média, porque eu tinha os pacientes, quando eles vieram, né? Eu sempre tive uma boa fidelização, isso é uma coisa que eu não tenho muita rotatividade de paciente, ainda bem. Então, significa que, de alguma forma, eu acabo que gerando valor para eles. Mas era muito baixo ainda, né? Então, chegava num valor ali mais ou menos de 3 mil, mais ou menos. E eu lembro que, na época, era mais ou menos o valor que eu ganhava quando eu era CLT. Uhum. Então, a princípio, estava bom para mim, né? Eu falei, nossa, passei a viver da terapia, esse valor pelo menos está chegando no valor que eu ganhava quando eu era CLT. Ótimo. Só que aí eu comecei a incentivar, investir na parte de marketing, como você ensinou no curso, e em cima disso comecei a pegar firme em relação às técnicas dos avançados, e foi a partir disso, quando eu comecei a aplicar nesse mínimo de pacientes que eu tinha, aí onde começou a gerar muito resultado, e aí onde começou a aumentar muito a divulgação. Essa paciente, por exemplo, ela falou, Ju, tô ótima, né? Já ressignifiquei, passou um tempo, ela pediu para eu atender a filha. Uhum. Então, assim, é algo que foi gerando muito, aumentando a demanda. Hoje eu tenho praticamente quase 100% da minha agenda preenchida, né? E hoje eu consegui chegar no valor que você tanto fala para gente, que realmente o método, ele acaba aqui proporcionando. Então, eu estou muito satisfeita. Eu recomendo para todo mundo o curso. Que bom. Tenho várias indicações aqui. Qual que é o valor, Ju? Você pode falar? De 10. E fica entre 9.800 a 10.800, depende do mês. Que bom! Tem sempre essa variação. Bom, parabéns! E qual é a sensação? Quando você alcançou esse resultado, como é que você se sentiu? Nossa, eu não acreditei, né? Porque, assim, uma das coisas que você ensinou foi a gente sempre fazer a gestão, né? Isso é uma das coisas que você ensina no curso, que é super importante a gente fazer a gestão financeira, o quanto está entrando, o quanto está saindo. E eu lembro quando eu fazia sempre, mensalmente eu fazia, e eu via que estava subindo. Um dia 6, outro dia 7, aí depois voltava para 6 de novo. E aí ficou muito fixo ali no valor entre 8 mil, né? Ficou. Aí essa oscilação de 9, 10, aí baixa um pouquinho, sempre está dentro desse valor, mas é algo que é muito gratificante, né? Uma pessoa que sempre ganhava ali 3,5, 3 no CLT, hoje com toda a disponibilidade que eu tenho de horário, eu consigo conciliar com meu filho, com o meu casamento, eu não atendo muitos pacientes por dia, né? Então tem isso também, né? Então, pelo valor hoje que eu cobro nas minho sessões, atendo 4, 5 pacientes por dia, a maioria 4 pacientes. Então, eu tenho muita disponibilidade para fazer outras coisas, para conciliar e ver esse valor crescendo mensalmente para mim, mesmo que às vezes fecha com 7, com 6, com 8, para mim já é muito gratificante, porque realmente eu trabalho pouco e ganho muito. Ah, que legal, Ju. Hoje você pode falar que você vive somente dos seus atendimentos. Hoje você vive da terapia? Sim, com certeza. E muito feliz e realizada, que era o meu sonho, né? Que legal, Ju. Parabéns, viu? Muito feliz, viu? E muito obrigada pelo apoio, pelo suporte. Eu sempre recomendo o curso, eu sempre falo que você oferece muito mais do que você propõe, tanto na venda, no suporte, assim, é incrível.
Por isso que todas as pessoas, eu já recomendei o curso, todas as pessoas que já adquiriram sempre voltam e elogiam, falam que foi uma das melhores aquisições que fizeram na carreira profissional. Eu sempre continuo indicando e eu quero ter essa parceria aqui para sempre. Ah, que bom, Ju. Fico muito feliz. Estou Muito muito feliz feliz. de conseguir contribuir para a sua carreira e para você alcançar esse resultado de 10 mil reais que tantas pessoas acreditam que é tão impossível e não é. É a gente seguir o passo a passo, seguir o método, ajustando o que precisa ser ajustado, só que com um caminho claro do que precisa ser feito para chegar lá. É o que eu costumo falar. Geralmente as pessoas, os terapeutas, eles querem ganhar 10 mil reais, só que eles não sabem o que precisa ser feito para ganhar os 10 mil reais. E quem eles precisam ser para fazer o que precisa ser feito para ganhar os 10 mil reais. Porque não é uma mágica, é fruto de um método e de muito trabalho. É o seu mérito de seguir o método e de investir o teu tempo de estudo e de prática para conseguir chegar nesse resultado. Sim, e tem um detalhe, né, Cláudia? Hoje eu atendo 100% online, a questão de investimento é muito baixo, né? Eu consigo atender de onde eu estou e de onde eu estiver, e isso possibilita também, é uma coisa que é legal as pessoas saberem que é algo que te possibilita, né, atender sem fronteiras, né? Aumenta seu leque de possibilidades. Você não fica presa só por um atendimento presencial, né? Então tem muita aquela questão de deslocamento, você precisa investir nisso. Então hoje, onde eu estou, se eu estou viajando, se eu estou com a minha família, uma horinha que eu disponibilizo ali para atender o paciente, eu estou ganhando para aquilo, então, assim, proporciona muita flexibilidade, né? Pouco investimento e a rentabilidade é muito maior. Eu não quero outra vida para mim, não. E com muito resultado, porque se você não tem um processo que gera resultado, você não tem essa flexibilidade de atender de qualquer lugar, que é a tal da liberdade geográfica e a liberdade financeira, que é chegar na tua meta financeira com os teus atendimentos, né? Muito exatamente. Bom. É uma coisa assim que, apesar de ter tido muito trabalho, muito esforço, muito estudo, muita dedicação, já estudei de madrugada, enfim. Mas quando eu olho lá na agenda e começo a calcular, eu falo, nossa, às vezes até parece que é fácil, sabe? Não foi assim tão sacrificante. Que eu vejo que assim, profissionais que atendem das 8 às 17, meu Deus, é humanamente impossível você proporcionar uma qualidade de um atendimento. A qualidade de vida do próprio terapeuta, né, Ju, é prejudicada. Agora, quando você, de fato, tem um método que te possibilita ali atender de 4 a 5 pacientes por dia e alcançar esse valor de 10 mil reais por mês ou mais, você tem qualidade de vida, você trabalha com o que você ama, você é bem remunerada por isso e você consegue também atender as suas próprias necessidades. Você tem tempo para ficar com o seu filho trabalhando de casa, atendendo só no online. Então, de fato, é a tão sonhada liberdade geográfica e financeira que a gente alcança. Sim, principalmente nós que somos mulheres, né? A gente precisa dessa flexibilidade por exercer vários papéis, né? Perfeito. Né? Então, essa correria toda aí é uma coisa que o método em si, o atendimento online é algo que proporciona muito, né? Atender pouco, ganhar muito e ter toda essa flexibilidade para exercer todos os outros papéis com qualidade e principalmente se cuidar, né? Se cuidar. A gente precisa estar bem, né? Sim, muita coisa por aí para a gente se cuidar da nossa saúde mental também, né? Sim, é isso mesmo, Ju. Tá bom, Ju, é isso. Obrigada, viu?